Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o estudo de caso, como que a gente chegou nas respostas e tudo mais. Então eu vou ler aqui antes da gente resolver o heredograma. Catarina e Vinícius tiveram seu segundo filho, a menina Joana, que veio para completar a família. Joana nasceu com 3,5 kg, 43 centímetros de comprimento. Nos primeiros 6 meses, seu desenvolvimento foi dentro do esperado, porém, aos 6 meses, seu pai começaram a perceber alguns sinais de dificuldade para engolir os alimentos, atraso no desenvolvimento cognitivo e físico. O pediatra encaminhou Joana para um centro especializado em pesquisa e diagnóstico de doenças genéticas. Aí foi feito um heredograma da família. Só quero sublinhar algumas coisas que eu achei importante. Então, a gente percebeu que a Joana nasceu com 3,5 kg e 43 centímetros. Então, ela nasceu normal, basicamente, né? Com peso normal e com um comprimento normal. Aí, nos primeiros 6 meses de vida, seu desenvolvimento foi dentro do esperado. Porém, após os 6 meses, seus pais começaram a perceber alguns sinais de dificuldade para engolir os alimentos, atraso no desenvolvimento cognitivo e físico. Esses sintomas, eles são bem amplos, né? Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente tem que olhar o heredograma para ver se a doença ela é sexual ou ela é autossômica recessiva. Então, azinho, azinho, enfim, né? Deu para entender. Então, vamos dar uma olhada aqui no heredograma. Só trocar aqui a cor. A gente pode ver que na primeira geração, o pai do marido, como que é o nome mesmo? O pai do Vinícius tem a doença, né? Então, beleza, isso já é uma informação muito importante pra gente. E a mãe não tem. Quando a gente começa a ver um heredograma, a primeira coisa que a gente precisa ver são os pais da criança. Se os pais da criança forem afetados, é muito provável que a doença vai ser dominante, mas eles não são. Então, a gente pode dar-se a entender que eles vão... Ai, meu Deus. Ops, desculpa. Que eles vão ser heterozigotos. Então, a doença não é sexual também, porque ela afeta tanto homem quanto mulher. E não afeta todas as gerações, como a gente pode perceber, afeta a primeira geração e a terceira. Então, uma coisa que eu só vou completar todos os genótipos aqui, uma coisa que a gente percebe é que a doença ela vai ser recessiva, então ela vai ser azinho. Tá meio feio, porque eu não sei desenhar muito bem aqui. Mas, enfim. Aqui a gente consegue saber muito bem o genótipo, né? Então, aqui vai ser azinho, heterozigoto, azinho. E aqui azão traço, porque a gente não sabe o outro genótipo, né, da criança. Eu não vou completar tudo, mas basicamente aqui também tem que ser heterozigoto. E aqui também, então não vou completar, só queria dar a entender mesmo que a doença ela é recessiva. Então isso completa o fato, né? A gente já vai conseguir responder a primeira questão. Que doença... Ah, tá. Aí eu quero um pouco seguir esse padrão de como que a gente conseguiu descobrir o que a Joana tem. Esse foi, eu não vou mentir, foi muito complicado, pelo fato de serem sintomas que são sintomas que são muito amplos, então não tinha muito bem como a gente ter 100% assim, de certeza do que a gente estava escolhendo. Eu vou falar um pouco sobre as nossas opções. Como a Joana ela nasceu normal, a gente estava tentando achar alguns problemas que começavam depois. Achamos várias coisas, fenilcetonúria, até AME a gente pensou, e ela, mas os sintomas não batiam. Então, depois de muita pesquisa, a gente achou uma doença que chamava Tai Chas. Ops, cadê a caneta? Aqui, ó. Tai Chas disease, né? A doença de Tai Chas.
E concluímos que então era essa doença, ela batia muito bem com o diagnóstico, com os sintomas e tudo mais. Descobrimos também, né, pelo heredograma, sabendo que a doença é recessiva e não sexual, então é uma doença autossômica recessiva. Autossômica porque acomete tanto homens quanto mulheres. E recessiva porque é zinhozinho, desculpa. Ai, meu Deus. Desculpa, não sei mexer nessas coisas ainda. A gente pesquisou quais são os exames laboratoriais que podem ser realizados para o diagnóstico. E a gente chegou em questão que. Então, a gente chegou num resultado, né, numa resposta, depois de muitas pesquisas, que a melhor opção para você ter um diagnóstico bom é a detectação pelo exame de sangue, que mais atividade da exosaminidase A. Eu vou explicar um pouco mais pra frente o que é isso, né? O que essa doença causa e tudo mais. Mas por enquanto é importante saber desse exame de sangue. Eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva de vida e tratamento paliativo. Essa é uma doença que, infelizmente, ela é muito grave. Ela vai atingindo o sistema neurológico, então é muito difícil você ter um tratamento definitivo para ela. Existe atualmente uma possibilidade de tratamento com o avanço da terapia genética, né? Como atualmente o desenvolvimento da medicina e tudo mais, através das células troncos, que podem ser transplantadas para possibilitar a incorporação de células saudáveis ao genoma defeituoso. Como eu falei, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que essa doença é, assim, sabe? Pra gente entender um pouquinho. Mas, por enquanto, eu vou falar um pouquinho sobre as perspectivas de vida. Ela é uma doença muito grave, tá, gente? Eu queria só acentuar aqui que ela é uma doença que progride muito rápido. Então, assim, o portador ele se torna completamente cego, com atraso mental e completamente paralisado, porque ela é neurodegenerativa. Então, ele meio que passa a viver em um estado vegetativo. É muito comum que o óbito aconteça até os 4 anos de idade, assim, né? Essa expectativa de vida e tudo mais. Eu tava lendo uma reportagem outro dia que um casal, eles tiveram um primeiro filho que tinha essa doença e infelizmente tiveram um outro filho também com essa doença. Então eles chegaram a perder os 2 filhos por conta da Tay Charles. Existe a forma infantil, como existe a forma adulta também. A forma adulta ela é um pouquinho mais complicada, porque como é uma doença que progride facilmente, é mais fácil você ver ainda na época, né, de criança e tudo mais. Mas como eu falei, então a criança ela vive em um estado vegetativo. Elas vão precisar de tubo para alimentação, então vai depender muito, essa perspectiva de vida ela vai depender muito de quando a doença vai se apresentar pela primeira vez. E então, muitos pacientes, eles ainda não dispõem apenas de medicamentos e tratamentos paliativos. A gente tem os anticonvulsionantes, que eles podem ajudar nessa perspectiva, porque a criança ela vai ter a convulsão, então vai ter muita convulsão. É um princípio dessa doença, né? Como eu já falei, ela é neurodegenerativa. Então, a gente tem uns tratamentos paliativos, assim, que vão ajudar com os sintomas, mas não vão atrasar a doença. A doença sempre vai pertencer, sempre vai estar lá. E essas possibilidades de tratamento, elas ainda não são, assim, muito descobertas, entendeu? Os cientistas, eles estão fazendo tratamento, eles estão fazendo um monte de coisa, mas é muito complicado, é uma doença muito complicada. Então, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa doença. Pra você que não. Como eu já falei, a expectativa de vida ela irá variar dependendo de quando a doença se apresenta pela primeira vez na criança. Normalmente ela pode se apresentar até quando o feto está se desenvolvendo e é muito difícil detectar o sintoma até depois do nascimento. Como eu falei, a criança geralmente morre antes dos 4 anos de idade. Agora vamos falar um pouquinho sobre doença juvenil de Tai, essa doença Tai Chas. É um pouquinho difícil de falar, mas eu vou falar porque ela é muito ampla também. Como eu falei, tem a juvenil e tem a adulta também. Só um minutinho aqui. A forma juvenil da doença ela vai ser caracterizada por falta de coordenação dos movimentos, que vai ser iniciada entre 2 a 10 anos de idade.
Assim como na forma infantil, ela vai ocorrer uma regressão no desenvolvimento de atividades vitais da criança. O aparecimento de convulsões é comum e o estado vegetativo ele vai se desenvolver por volta do 10º ano de vida. A morte é esperada poucos anos depois. Aí, só um minuto aqui. Aí a gente vai falar da doença tardia, né, que é a forma adulta, que vai ser caracterizada por uma neurodegeneração lenta, associada a uma baixa atividade dessa exosaminidase A. Os sintomas eles podem surgir até o final da primeira década de vida e são variados e muito lentos quando comparados com as outras formas da doença. Isso se deve ao fato de que ocorrem uma pequena atividade enzimática. São comuns nessa forma alguns distúrbios psiquiátricos, como a depressão. Aí, essa parte, então, da doença de Tay-Sachs, a Carol vai falar um pouco para vocês, mas eu só queria dar, tipo assim, uma explicada mais básica, assim, sabe? Então, vamos lá, vamos tentar explicar de uma maneira fácil. Como a gente já falou, ela é uma doença autossômica recessiva. Então, a doença de Tay-Sachs é uma gangliosidose em que ocorre o acúmulo de gangliosídeos de M2, especialmente nos neurônios. Esse acúmulo se deve a um defeito na enzima exosaminidase A, decorrente de mutações no seu gene codificador. Como eu já falei, ela vai ser uma doença neurodegenerativa. E a doença ela é particularmente prevalente entre os judeus. E ela vai levar a deterioração mental e física. Então agora a Carol vai falar um pouquinho sobre mais como ocorre essa doença e a falta da enzima e como que as atividades lisossômicas vão afetar isso. Doença de Tay-Sachs. A doença de Tay-Sachs é uma doença genética autossômica recessiva, resultante de uma deficiência da enzima exosaminidase A. Com isso, ocorre o acúmulo de uma substância na camada gangliosídeo GM2, principalmente no tecido neuronal, o que resulta numa degeneração neuronal progressiva. A doença de Tay-Sachs também é causada por uma falta da enzima hexa e novas mutações ainda estão sendo descobertas com o avanço das pesquisas. Como é uma doença autossômica recessiva, é necessário ter os 2 genes mutados para que esteja sempre o diagnóstico, portanto. Tanto o pai como a mãe devem ser portadores heterozigotos do gene. A criança com a doença desenvolve-se normalmente até os 3 a 6 meses, quando então iniciam-se os sintomas lentamente, ocorrendo perda da visão periférica, regressão gradual das funções neurológicas e podendo o bebê se tornar incapaz de engatinhar, de se virar, sentar-se ou segurar as coisas. Outros sintomas incluem o aumento da perda da coordenação progressiva, incapacidade para engolir e dificuldades respiratórias. Eventualmente, a criança fica cega, com atraso mental, paralisia e não responde aos estímulos do ambiente que a rodeia. Essa doença é uma doença grave, progressiva no sistema nervoso central, conduzindo à morte nos primeiros anos de vida. Atualmente, nenhum tratamento eficaz está disponível. Como podemos observar nessas imagens acima, crianças de diversas idades são afetadas pela essa doença Tay-Sachs. Note-se alguns sintomas: perda de visão periférica, regressão das funções neurológicas, aumento da perda da coordenação, incapacidade de engolir, dificuldades respiratórias, atraso mental, paralisia e dificuldade para responder aos estímulos do ambiente. Nesta imagem, podemos ver a diferença dos lisossomos em um neurônio saudável e, em outro caso, um neurônio afetado pela doença Tay-Sachs com lisossomos protuberantes. Aqui temos uma imagem retratando um sintoma da doença, a hipotonia, que é a diminuição do tônus muscular e da força, o que causa moleza e flacidez na criança. Um dos sinais dessa doença é a presença de uma mancha na mácula da retina, que é chamada uma mancha vermelha cereja.
e se localiza na fovéola, parte central da fóvea, ou mancha amarela, que é a região central da retina do olho humano, onde se concentram os cones e onde se forma a imagem que será transmitida ao cérebro.